pessoal, tudo certo? E já estamos aqui de novo porque é reta final de Brasileirão. Final de semana no sábado começa já a 35ª rodada do Brasileirão do Cartola. Então é isso, acaba uma rodada, já começa outra. Na quinta-feira acabou a 34ª. Pouquíssimo tempo entre o intervalo de uma rodada e outra. E por falar em 34ª rodada, não podemos esquecer, né? Olha que rodada para entrar pro hall das melhores desse ano. Fizemos 109,77 pontos. Acertamos em muitas escolhas, os nossos 4 atacantes fizeram gols, Yuri Alberto, Caio Jorge, William José, Carlos Vinícius, Reinaldo voltou a ser King Naldo, o Neymar que a gente indicou aqui também foi muitíssimo bem, olha, várias escolhas que deram muito certo, muito acima da média geral dos cartoleiros que ficou na casa dos 50 pontos, valorizamos nosso patrimônio mais uma vez, estamos agora quase com 170 cartoletas, então uma rodada muito boa para a reta final aí, para quem está brigando por título de temporada, de mês, enfim. Olha, temos que seguir nessa toada porque agora é a hora da verdade. É a hora que temos que ir bem, então temos que aproveitar o bom momento. Eu sempre falo aqui dos jogadores que temos que escalar quem está em boa fase. A gente também, ó, escadinha porque estamos melhorando a cada rodada, mas chega de papo furado, o que interessa aqui é as dicas da 35ª rodada e vamos começar pelo goleiro que será Carlos Miguel do Palmeiras. O Carlos Miguel tem apenas 5 jogos valendo pelo Cartola, só que tem um detalhe, são 3 SGs e 23 defesas, ou seja, o Carlos Miguel tem uma média de quase 5 defesas por jogo e ainda em 3 delas não tomou gol. Se a gente for fazer aí a conta básica, ele teria mais de 11 pontos facilmente se mantiver essa média aí para esse próximo jogo. Palmeiras que joga contra o Fluminense em casa no Allianz Parque, e o Fluminense tem apenas 17 gols marcados fora de casa em 17 jogos, ou seja, uma média de 1 gol por jogo. Só que nos últimos 3 jogos como visitante passou em branco. Então assim, um goleiro que não toma gols e ainda participa efetivamente com defesas contra um ataque que não costuma fazer gol fora de casa, é match completo, por isso Carlos Miguel é o nosso goleiro do Palmeiras na rodada. E na lateral, vamos de Kaique Bruno do Cruzeiro. Kaique Bruno na última rodada, mais de 10 pontos, mesmo sem SG. O Cruzeiro quebrou a gente na defesa, né? Porque a gente falou tanto aqui da defesa do Cruzeiro, foi lá e tomou 3 gols. Mas agora o Cruzeiro joga em casa contra o Corinthians. Corinthians ali em meio de tabela, já não tem mais chance de Libertadores praticamente, também não tem chance de ser rebaixado. O Cruzeiro vacilou na última rodada, podia estar entrando na briga pelo título, mas temos que destacar individualmente o Kaique Bruno. São 5 assistências já nesse Brasileirão, contando nessa última rodada, e 83 desarmes, ou seja, quase 3 desarmes por jogo. Então 3 desarmes ali já são 4,5 pontos, que já compensam um eventual SG perdido. Se mantiver a estatística e continuar sem tomar gol, quase 10 pontos, de repente uma finalização, um passe para gol, mitada. A regularidade do Kaique Bruno é excepcional. O William vem muito bem também do Cruzeiro, mas a gente prefere indicar o Kaique Bruno, claro que o William vale a pena, mas o Kaique é muito mais regular. Para se ter uma ideia, nos últimos 17 jogos do Kaique Bruno, só em 3, ou seja, quase um turno inteiro, só em 3 ele fez menos de 4 pontos. E muitas vezes é pontuação de 2 dígitos, na maioria das vezes aí desses 14 jogos que a gente está falando aqui, acima dos 5 pontos. Então é um jogador muito regular por essas questões, Kaique Bruno, lateral da rodada. E no meio campo, ele está de volta, a Arrascaeta, o arrascamento do Flamengo. Ficou de fora da última rodada porque estava jogando pelo Uruguai na data FIFA, mas agora está de volta. O Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, Flamengo extremamente favorito, líder do campeonato, e claro que o Arrascaeta tem que estar nessa questão, né? Nesse time aí. Vamos lembrar os números dele. Em 30 jogos, são 17 gols, vice-artilheiro do Brasileirão e 13 assistências. Uma participação em gol por partida, e um detalhe, dos últimos 7 jogos, em 6 passou dos 5 pontos. Deu uma queda ali, daquela época que ele vinha fazendo 10, 12 pontos, mas vamos e venhamos, né? Em 6 jogos acima de 5 pontos, tá excelente. A Arrascaeta, como a gente fala aqui, tem lugar cativo no time, tá de volta, então por isso é a nossa indicação do meio campo para a rodada. E para o ataque, Caio Jorge do Cruzeiro. Para quem seguiu as nossas dicas na última rodada, Caio Jorge foi nosso capitão e deu super certo. 2 gols, 17 pontos, com o capitão passou dos 25 pontos. Quem seguiu a dica foi muito bem. Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 19 gols marcados. Nos últimos 4 jogos, em 2 passou dos 16 pontos, em outro fez 8 pontos e nesse recorte 4 gols marcados. Cruzeiro ali ainda sonhando remotamente com o título, mas o Caio Jorge vai querer, né, o título pessoal, particular de ser artilheiro do Brasileirão, já tem 19, é um jogador muito regular, muito ativo. O Corinthians não briga por mais nada, como a gente falou ali, quando a gente citou o Kaique Bruno, é um time de meio de tabela e sofre muito jogando fora de casa. Então, pelos números do Caio Jorge, né, a gente não pode
ignorar o artilheiro do campeonato jogando em casa, por isso Caio Jorge, a nossa dica do ataque. E para capitão, ele está de volta, Vitor Roque atacando o Palmeiras. Não pôde ser escalado na última rodada porque o jogo do Palmeiras foi adiado, estava com a seleção, vem fazendo falta, mas agora está de volta. Vitor Roque, que nos últimos jogos, olha, vem muitíssimo bem. Nos últimos 8 jogos, em 7, passou dos 11 pontos. Ou seja, 2 dígitos na maioria dos jogos, principalmente jogando em casa. E aí um detalhe, nesse período aí, são 8 gols marcados. A gente fala tanto de regularidade, de momento, o Vitor Roque hoje talvez seja o atacante mais eficiente por Cartola. Só pegar essas médias recentes dele, embora não seja o artilheiro, começou tardiamente a fazer gols, mas já tem 16. Quem sabe entra na briga aí. A gente voltando o Fluminense que fora de casa não venceu ninguém, né, desde que o Zubeldia assumiu o comando do time. Não dá, né? O Palmeiras brigando pelo título, jogando em casa, última partida antes da final da Libertadores contra o Flamengo, por isso Vitor Roque, o cara que vem esmirilhando nesse segundo turno, vai vestir a braçadeira de capitão do nosso time, então tá aí, Vitor Roque, o capitão da rodada. E a nossa ousadia é na lateral com o Cuiabano do Botafogo. Botafogo que joga em casa contra o Grêmio, e isso explica muita coisa. Já chegamos nessa parte principal, mas assim, o Alex Telles está suspenso, Cuiabano vai se titular nessa partida, Cuiabano um lateral muito ofensivo, já tem 3 gols e 2 assistências nesse Brasileirão, na maioria das vezes nem sendo titular. E aí entra um detalhe importantíssimo, contra o Grêmio, lei do ex. Em 2 jogos que o Cuiabano enfrentou o Grêmio desde que foi contratado pelo Botafogo, marcou 2 gols. Um no ano passado e um esse ano no jogo na Arena do Grêmio. Empate em 1-1, foi o Cuiabano que fez o gol. Então desses 3 gols, um é contra o Grêmio. Então um lateral ofensivo, o Botafogo jogando em casa, o Grêmio com muita dificuldade defensiva fora de casa. Numa rodada que o William, Kaique Bruno, Reinaldo, Piquerez vão ser os jogadores mais escalados, olho no Cuiabano, que pode ser um diferencial, um lateral que ataca muito, finaliza, dá passe para gol. Então tá aí a nossa dica, Cuiabano, a ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo é o William José do Bahia. O William José, olha, na última rodada entrou pra gente, a gente mudou de última hora. Quem segue a gente nas redes sociais viu que ele virou nosso reserva de luxo e tá muito bem. São 10 gols e 5 assistências em 25 jogos ao longo do Brasileirão. E nos últimos 6 jogos dele pelo Cartola, em 4 ele passou dos 12 pontos. Ou seja, vem muitíssimo bem. Nesse período marcou gols. Desses 10 gols que ele marcou no Brasileirão, 8 são no segundo turno. Então ele vem numa reta final excepcional. Bahia joga em casa contra um Vasco, que até sonhou com Libertadores e agora vem em queda assim vertiginosa. São 4 derrotas seguidas e 10 gols sofridos nesses 4 jogos. Então uma média superior a 2 gols por jogo. Se é um time que está tomando muito gol, acho que tem que colocar o artilheiro do time, William José, o centroavante, o cara que cobra pênalti. Então, por essas questões, é o nosso reserva de luxo. Lembrando sempre que a gente escolhe 4 opções para pôr o ataque, que normalmente é o nosso reserva de luxo. E aí o mais barato é quem fica no banco, no caso o William José, por isso o William José, reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo. Lembrando que o mercado fecha nesse sábado, às 7h29 da noite. Então, não perca tempo, é pouquíssimo tempo pra gente montar o time de uma rodada para outra. Acabou na quinta, no sábado já começa outra. Sempre importante frisar, como a gente falou aqui, 1, 2 ou até 3 alterações podem acontecer na nossa escalação por conta dos noticiários, as últimas informações dos times, enfim, mas a base principal é essa aqui. E é reta final de Brasileirão, reta final do mês, mas ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer ao prêmio de campeão da nossa liga, que se eu fosse você não perderia, porque é um kit churrasco completo da nossa parceira, a Ricieri Casa de Carnes. E anota aí o que vem nesse kit. Tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e o carvão. Teu único trabalho é acender a churrasqueira e chamar os amigos para comemorar o título da nossa liga, né? Mas quem não for campeão não sai de mão abanando, não. A nossa parceira, a Estúdio da Barba, ela tá dando 10% de desconto em todos os serviços. É só chegar no Estúdio da Barba e falar, eu vim pelo vídeo do Cartola, vim pela Liga do Cartola Mágica, vim pelo Cartola, 10% de desconto em corte de cabelo, corte de barba, quer descolorir o cabelo, quer fazer qualquer outro serviço que eles tenham lá, ou só tomar um cafezinho com a galera e discutir sobre futebol ou outros assuntos, vai ser atendido de primeira, todo mundo lá, muita gente boa, então não perca tempo, né? E também não perca tempo e siga aqui a gente no canal, acione essa notificação aí para receber todos os avisos quando tiver vídeo novo no canal, não perca tempo, compartilhe e também siga a gente nas redes sociais, Cartola, _, Mágica, _ no X e no Instagram. No Instagram,
uma forma melhor pra gente bater papo, descontrair. Você que tinha dúvidas diretas, assim, olha, o que você acha desse jogador ou daquele? Ou quem seria melhor entre A, B e C aqui? Você vai ter uma forma muito mais fácil de conversar no particular ali, te dar mais dicas, se você tiver dúvida, quiser sugestão do time, enfim. E no X, todo dia de fechamento de mercado, um top 5 com todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pela ousadia, pelo capitão, pelo reserva de luxo, todos. Ah, não gostou do meu time, mas quer dicas? Tá ali um top 5 para você escolher, alguém às vezes quiser fugir um pouco do senso comum. Então não perca tempo, Cartola, _, Mágica _, siga a gente lá no Instagram, no X, monte seu time, boa sorte na rodada e valeu!